bem, muito boa noite. Hoje fomos encarregados de falar a respeito da benignidade. É um texto que o Clóvis escolheu, chama-se Benignidade, é de Emmanuel, e é muito interessante porque ele faz para a gente um convite muito bacana. E o Emmanuel sempre tira uma frasezinha do Novo Testamento, e hoje ele escolheu uma frase de uma carta, um pedacinho de uma carta que Paulo mandou para os Efésios. Efésios era aquele povo que vivia em Éfeso, e lá tinha uma igreja, uma das 7 principais igrejas que nós temos depois de Jesus. E o Paulo, então, manda uma carta com uma série de recomendações, e uma delas, que está inserida no capítulo 4, no item 32, ele fala para a gente que nós precisamos ser benignos uns com os outros. Paulo já mandou isso há 2000 anos atrás para os Efésios, mas que serve para nós até hoje. Na verdade, nós vamos e voltamos para o mundo espiritual numa ida e volta quase sem fim. E muitas vezes nós precisamos aproveitar os ensinamentos que vamos tendo, o conhecimento que nós vamos tendo ao longo do nosso período. E não raras vezes nós ainda nos escorregamos no problema de sentimentos infelizes contra os nossos semelhantes. Bom, antes de adentrarmos na mensagem propriamente dito, nós vamos perceber que a cidade de Éfeso é uma cidade bonita, é uma cidade de pessoas bastante cultas, fala-se lá o grego, é uma coisa muito interessante. E além desta benignidade, o Paulo dá também algumas recomendações de cunho moral, para que não mintamos uns para com os outros, para que não criemos problemas uns para com os outros. Mas no fim da carta, como disse, ele fala da benignidade, que nós precisamos ser benignos. Se nós formos buscar a origem da palavra benignos, é aquela boa pessoa, a pessoa de boa índole, aquela pessoa que faz o bem, que pratica o bem, que está disposto a fazer o bem. Este é o benigno. Então, nós precisamos aprender a viver com benignidade, porque todo mundo na casa espírita já sabe, a Terra não é a nossa casa definitiva. Então, nós precisamos entender que estamos, na verdade, fadados a irmos para a nossa casa definitiva. Agora, a Terra serve de um planeta intermediário, onde aqui nós vamos colecionando entendimento e conhecimento, numa espécie de escola planetária. E nós precisamos sair da Terra cada vez melhor. Então, nós vamos passando no nosso curso de média e longa duração e precisamos aprender ao longo desse curso que precisamos sair do curso lá na frente melhores do que chegamos. 1000 vezes melhor em 1000 encarnações. Vamos imaginar assim. Porque não dá para a gente viver do outro lado da vida, ou na vida definitiva, se nós mantermos diferenças de uns com os outros. Será que a gente consegue imaginar isso? Como é que nós vamos estar do outro lado da vida se a gente não gosta do fulano, do ciclano, se o Beltrano aborrece a gente, o ciclano coloca a gente nervoso, se tal pessoa nos irrita, se tal pessoa nos tira do sério, se a gente não aguenta ver o erro do semelhante, se a gente não aguenta conviver com tal pessoa, se as atitudes dessa pessoa muitas vezes nos incomodam. É isso que o companheiro espiritual está nos chamando a atenção, porque nós precisamos aprender com todas as letras a ideia do perdão. Se nós não aprendermos a perdoar, nós não temos como conviver ainda em planos superiores. Porque seria possível, por exemplo, a gente estar lá, chega do outro lado da vida. Aliás, uma curiosidade para que vocês possam tê-la com vocês. Tem um livrinho chamado Voltei, do irmão Jacó, e ele descreve lá como é que ele chegou no mundo espiritual. É muito interessante essa chegada dele lá. O André Luiz também tem no Nosso Lar, tem diversos autores que falam. O Carmelo Gris também tem um livro que fala como que ele chegou no mundo espiritual. Então a gente chega no mundo espiritual, vamos imaginar, só imaginar, que a gente se depara justamente com um inimigo. Uma pessoa que não se deu bem com a gente, às vezes nos defamou,
pisou na gente, espizinhou a nossa vida, criou problema pra gente a vida inteira. E a gente desencarna e chega lá do outro lado e encontra, a primeira pessoa que a gente encontra é essa. Como é que a gente vai ficar tranquilo no plano espiritual? Vivível. Seria muito difícil, não é mesmo? Agora, se a gente chegar com o coração aberto, se nós chegarmos tendo feito a nossa parte aqui na Terra, aí a situação muda de figura, porque nós fizemos o que era possível, em reconciliação, em perdão, em benignidade. Então, não se tem do que se reclamar quando nós nos encontrarmos com essa pessoa que, na maioria das vezes, não aceitou a nossa forma de encarar aquele problema e de resolver aquele problema. Mas aí já não é problema nosso. Então, a ideia da benignidade, basicamente, é essa. Que nós, muitas vezes, saímos da Terra cheios de rancor, cheios de ódio, desejos de vingança, com sentimentos tão difíceis. Às vezes a gente está lá vivendo problemas até com os próprios familiares. Vejam, quando a gente encontra uma casa em harmonia entre pais, filhos, a gente vive num clima de amor. Então, às vezes acontece de um filho, de um pai, de um irmão, de um familiar, escorregar, cair, ter um problema. Mas nós, no nosso meio familiar, nós estamos muito aptos a passar por cima daquilo e seguir em frente. Seguir tranquilamente, não ficar com aquilo fortemente enraizado em nós. Mas o Emmanuel fala justamente nesse aspecto, porque na maioria das vezes a gente tem dificuldade do perdão, da tolerância, da benignidade. A gente esquece disso. A gente esquece que nós também erramos. Vejam só, lembram daquele episódio de Jesus com aquela senhora que foi pega numa condição difícil? Ele falou para aqueles que queriam condená-la: bom, se vocês querem tanto condená-la à morte, então faz o seguinte: qual de vocês nunca errou? Tem a minha autorização para jogar a primeira pedra nela. Mas aí não sobrou ninguém, porque todos nós erramos aqui na Terra. Vejam, nós estamos num curso e não terminamos o curso ainda. É muito natural que a gente erre. Mas é tão curioso como a gente não aceita que o nosso semelhante erre contra nós. Olha que coisa interessante. A gente tem benignidade com a gente mesmo, mas tem dificuldade de aceitar quando o nosso semelhante, às vezes uma pessoa querida nossa, às vezes é um amor da nossa vida, às vezes uma pessoa que a gente tem tanta ligação, a gente não aceita que ela fez isso, deixou de fazer aquilo, ou tem esse comportamento, ou tem aquela forma de viver, a gente não aceita. Então, desta forma, não tem como a gente viver bem no outro lado da vida, na vida verdadeira. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Vejam que a doutrina espírita, ela traz para a gente essa facilidade, porque nós vivemos dezenas de encarnações sem saber como lidar com as nossas dificuldades. A doutrina vem, interpreta para a gente e mostra: olha, faça o possível para não voltar com o coração desse jeito. Faça o possível para entender e seguir em frente. Porque ele dá um exemplo interessante nessa mensagem. Ele fala que o nosso Criador nunca fecha as portas para nós, mesmo que a gente faça as coisas mais tristes possível. Então veja, nós vemos aí agora no nosso mundo, 2000 anos depois do Cristo, a gente ainda acende fogueiras para defender o Cristo, ou para atacar o Cristo, ou por qualquer outro motivo. A gente ainda faz isso. A gente cria guerras de dominação. Ainda fazemos isso depois de 2000 anos. Mas a criação, o Criador, em nome de Jesus, Deus nosso Pai, continua mantendo as portas abertas para a nossa regeneração. Então, não adianta a gente se voltar contra as leis, porque as portas sempre estarão abertas para a nossa correção, para a nossa corrigenda, para o nosso engrandecimento, para a nossa libertação. Então, às vezes a gente se faz tão severo com as pessoas e se esquece que o Criador deixa as portas abertas. Errou, passou a encarnação inteira, puxa vida, foi numa diretriz tão confusa, coitadinho. Então, renova a oportunidade, mais outro e mais outro. Ele vai regenerando,
até a gente se libertar de todas aquelas confusões que nós criamos. Então, é importante que nós aprendamos a viver entre nós aqui na Terra, com sentimentos mais nobres, com vontade de ser melhor, com vontade de ajudar, com o coração aberto a um apoio, a uma ajuda. Ou seja, é importante que sejamos benignos uns para com os outros. Mas é difícil, né? Porque as pessoas, nem todo mundo quer o meu bem. A gente às vezes pensa isso, não é? Tem um familiar que está sempre aí conspirando, está sempre conspirando contra mim, contra a minha família, contra as pessoas que eu amo. Não posso deixar esse branco, tenho que tomar a minha atitude, não é? E aí nós vamos percebendo que na verdade nós precisamos, talvez seja com este o início, ou talvez seja com esse, que nós precisamos aplicar maiores e melhores doses de benignidade. Porque, em verdade, se nós sairmos daqui com diferenças de uns para com os outros, é muito difícil saber como é que nós vamos ficar do outro lado da vida. Vou dar um exemplinho aí do nosso irmão Jacó nesse livro Voltei. Ele desenvolve lá um tema muito interessante, falando da sua volta, as coisas que ele está vendo, que ele está vivendo. E aí ele resolve trabalhar. Fala, bom, já descansei, já estou bem. Lá na Terra trabalhei muito na doutrina, doutrinava os espíritos, fazia isso, trabalho na Federação Espírita Brasileira, eu acho que agora já estou bonzão para trabalhar, né? E aí soltaram ele, e quem foi a primeira pessoa que ele encontra? Uma das primeiras pessoas que ele encontra, quando ele volta a querer colaborar, ele encontra com um espírito que ele fazia aquele processo, não é? De doutrinação ou de convencimento para a prática do bem. Aí o espírito olha para ele, agora você está aqui, não é? Então, mas o que você quer falar para mim? Se lá na Terra você era isso, e enunciou um monte de coisa que ele fazia. Que moral que você tem para me ajudar, para me corrigir, para querer que eu faça ou deixe de fazer alguma coisa? Eu sei que o Jacó ficou tão aborrecido, tão para baixo com isso, porque ele não podia imaginar o que ele ia enfrentar, não é? Porque do outro lado da vida, os espíritos sabem da gente, muito mais até às vezes do que nós mesmos, né? Porque a gente tem a memória curta, então às vezes a gente nem consegue olhar muito para trás, que a gente já esquece, mas eles sabem todas as nossas mancadas, os nossos erros, as nossas tendências. Sabem, inclusive, que nós já vivemos em outras possibilidades de vida. Então agora você é bonzinho, né? Você ganhou a possibilidade de ser filho de uma senhora que tinha uma casa espírita. Ela deixou uma casa espírita para você tomar conta, ficou bonzinho agora, né? Olha que santinho que você é, né? Agora não esquece não, viu? Nós temos aí um embate no passado, eu não esqueci não. Aí eles vão relembrando a gente e mostrando pra gente que nós temos que ter uma carga muito grande de amor para enfrentar situações iguais a essa. O irmão Jacó voltou, se preparou, e aí os benfeitores amigos que conviviam com ele diziam, mas você precisa encher o coração de muito amor, de muita bondade, porque na Terra não tem ninguém que seja perfeito, todos nós temos os nossos erros. Então é preciso você reconhecer, ter a humildade de saber que assim como você errou e ele errou, todos nós podemos errar. Então não vá com aquele ar moral, né, de que você é o maior, o maioral. Vá pensando de que você também, vamos colocar numa linguagem técnica popular, você também é um Zé Ninguém, você também é um Zé Povinho, você também é uma pessoa comum do povo. Não fique imaginando que você é isso, aquilo, foi presidente tal, não sei das quantas, fez isso, fez aquilo. Você é um Zé Povinho como todos nós, é igual a todos nós. Então, com base nisso, ele se preparou, e quando ele se defrontou de novo com esse irmão, ele estava mais preparado, e o irmão lavou a alma dele, ele aguentou firme, falou, você tem razão, mas aqui na Terra nós erramos, nós escorregamos, mas sempre é o momento de nós nos levantarmos, sempre é o momento de nós nos resgatarmos, sempre é o momento de nós abrirmos os nossos olhos, sempre é o momento de nós andarmos por caminhos melhores. Não é só você, a mim também. E hoje eu estou fazendo uma força muito grande para
andar em caminhos melhores, me preparar melhor, provavelmente para uma próxima vida. Então, é o que nós precisamos buscar na Terra. Benignidade. Nem sempre é fácil. A Terra é composta de 1000 alfinetadas. Todo mundo sabe disso. A gente tem problemas com o trabalho, familiares, com vizinhos, com pessoas tão queridas que às vezes convivem com a gente na mesma casa. A gente tem esses problemas. Mas nós precisamos encher o coração com mais amor, com mais possibilidade, com mais tolerância, com mais paciência, com mais compreensão, porque às vezes a gente não quer aceitar aquele erro daquela pessoa, de jeito nenhum a gente quer aceitar. Mas muitas vezes é preciso a gente fazer como a providência divina faz. Passa por cima do erro, procure achar as qualidades, as possibilidades, porque não adianta a gente ficar apontando o erro das pessoas. As pessoas sabem que estão erradas. Elas sabem. Não adianta você ficar falando, não, você está fazendo isso, isso e aquilo, você é isso e aquilo. Não adianta. As pessoas sabem exatamente onde está o problema dela, aonde está a imperfeição, onde está a ferida. Quando nós temos a ferida tocada, aquilo mexe com a gente, derruba a gente, incomoda a gente, desequilibra a gente. E não é para isso que nós estamos aqui uns com os outros. Nós estamos para nos levantar. Então, se nós não passarmos por cima de uma série de algumas coisas, como é que nós vamos dar os braços uns aos outros? Como é que vai ser? Ah, não dou o braço com ele porque esse daí é um errado, um pecador, um não sei o quê. Como é que nós vamos nos levantar se nós não estamos dispostos a passar por cima, às vezes, de alguma coisa? Vejam, o que a ciência médica mostra pra gente. A gente vai no hospital, o médico vai lá e você está com apendicite? É, porque você comeu errado, porque você fez isso, porque você fez aquilo, bem feito, agora você vai sentir dor. Será que ele vai falar isso pra gente? Põe a gente lá e trata a gente. Faz uma cirurgia, põe a mão naquela coisa horrorosa que nós guardamos dentro da gente, tira pra fora, lava a gente interiormente, fecha aquele troço e quer ver a gente de pé, com vida, em condição favorável. Olha que coisa bonita. Ah, você levou um tiro, não, você estava fazendo coisa errada na rua, bem feito. Agora você vai ver se essa bala vai ficar aí dentro, vai te incomodar o resto da sua vida. Eles não falam isso. Vejam só. Vai lá, vê o que é possível, tira a chave. Vamos arrancar, vamos tirar, vamos melhorar. Tem que ficar de pé, tem que melhorar. Torce para o camarada ter alta o mais rápido possível. É isso que eles fazem. Agora, se fosse verificar, você tem uma úlcera, porque você não presta, porque você é maledicente, porque você fala mal dos outros, porque todo mundo te incomoda por causa disso. Eles não querem nem saber, tem a úlcera, vamos tomar lá o prazol, ou não sei o que, vamos abrir, vamos raspar, vamos arrumar, vamos costurar, vamos dar um jeito. Ficam perguntando, desenhando a gente. Chegou um acidente de trânsito, mas você estava errado, você não deu a certa, por isso que o carro veio em cima de você. Será que os médicos falam isso pra gente? Pensem bem. Não, quebrou a perna, põe na madeira, põe de pé lá, e põe um gesso, e põe não sei o que, dá injeção para não ter dor. Olha, fazem coisas para a gente não ter dor. Às vezes a gente estava alcoolizado, aí saiu com o carro a toda aí, fez uma besteirada, ainda põe uma coisa para a gente ficar mais aliviado da dor e tudo com tanto carinho, com tanto amor. E a gente fica com picuinha uns com os outros. Lembra quando no Natal de 1997 você me fala, pelo amor de Deus. Aí você vai lá e fala com o médico, você lembra, doutor? Em 1997 eu vim aqui, sabe o que ele vai falar para você? Lamber sabão, não lembro de mais nada. O senhor me tratou tão bem. Mas é obrigação. Tudo bem, talvez nem seja tanto a obrigação, o dever dele, o ofício dele. Mas neste paralelo a gente já vê o quanto a gente erra. Mas o pai, meu pai, meu Deus do céu, dá um trabalhão lascado. Fica uma semana sem tomar banho. Normalmente não é o pai, né? Normalmente é o sogro, né? Que incomoda, né? O sogro, uma semana sem tomar banho, incomoda, né? E aí a gente fica cheio daqueles problemas, aquela censura, aquelas coisas. Aí
fez besteira a vida inteira, agora tem que ficar morando com o filho, e eu que tenho que aguentar esse infeliz. Né? Olha só as ideias que a gente tem, meu Deus do céu. Então, o que nós precisamos entender com essa mensagem de benignidade é assim, vamos imaginar que nós estamos num curso, que fosse o curso de medicina, né? Talvez a gente não conseguisse fazer esse curso, porque é só para poucos, né? Mas tem um curso de assim, olha, trata da ferida, não quer saber do porquê que está lá, o que aconteceu, se bebeu, se não bebeu, se bateu, se quebrou, se estourou, se levou bala, se não levou, se levou chocolate, se levou bombom, não importa. Faz o seu trabalho, segue em frente, porque não é você que vai corrigi-lo. Será que a gente tem essa ideia? Não somos nós que vamos corrigir. Se ele não tomar consciência, se ele não se ligar com as coisas maiores e não procurar se renovar, não somos nós que vamos corrigir. E a gente quer corrigir as pessoas assim, né? Na base da força. É corrigir na base da força. Então, você está no trânsito, por exemplo, está errado, hein? Você está errado. Você tem que corrigir isso aí, está errado, porque você está errado. Ai, meu senhor, eu estou aprendendo agora, estou tirando a carteira agora. E aí, o que a gente faz? Tem gente até que toma esse cuidado lá. Motorista recém-habilitado. A gente buzina, depois lê aquilo, fica até com vergonha, né? Meu Deus do céu. Mas não precisa ficar com vergonha. Imagina se aquela pessoa que está te incomodando no trânsito, por exemplo, fosse um familiar seu, um querido familiar seu, um filho seu, sua filha, seu neto. Você vai para a direita, ele vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a esquerda. Ele nunca sabe como é que deixa você passar. Ele quer deixar você passar, mas você vai para os lados que ele está indo também. Fica difícil, né? Aí você passa, não está escrito lá, recém-habilitado. Meu Deus do céu. Eu também não fui recém-habilitado. Será que todo mundo não foi recém-habilitado? Todo mundo aprendeu sabendo já, sei lá, de repente, né? De repente a gente já aprendeu, já nasceu sabendo, já sai para o meio da rua aí, já pilotando tudo direitinho, sem nenhum erro, nunca errou, está tudo certo, está tudo bem. E a gente sabe que não é assim, né? Então o cuidado é esse, observar o que podemos fazer e fazer sempre o que for melhor. E às vezes o melhor, muitas vezes, é fechar a boca, né? Então às vezes a gente quer, tem vontade, agora eu vou corrigir esse danado aí. Mas aí fecha um pouquinho a boca, porque a tarefa de corrigir não é sua, né? Às vezes a vida corrige, mas corrige assim através de outras formas, de outros métodos. Eu vi essa porta batendo agora, eu me lembro de uma coisa interessante, porque a gente fica tão bravo quando alguém bate a porta da gente, né? Mas e com esse vento aí, com essas coisas aí, não dá para segurar, né? Então as portas vêm, bate, porta do elevador, no caso que é um vento forte, né? Aí fala, mas o problema é o vento, né? Então quando alguém bater a porta do seu carro, você pensa assim, talvez seja um vento que eu não estou percebendo, não é? Veja, é uma forma, né, de não censurar a pessoa. Fechou para sempre, né? Normalmente a gente tem sempre aquela palavrinha amarga, né? Difícil, ai meu Deus, como é difícil. Então, benignidade. Esta é a mensagem da noite de hoje. E vamos numa pequena poesia, porque a gente precisa aproveitar essa noite com alguma coisa que seja realmente espiritual, não é? Além da mensagem de Paulo, do Efésios, além dessa ideia de que nós estamos sempre com a porta aberta para a nossa correção. Dei o exemplo da medicina, eu fiquei pensando, mas que coisa maravilhosa que é essa, né? Você já pensou se fosse no médico? Entrevista. Você está com algum problema? Estou com problema, não sei, o estômago está queimando aqui. Aí começasse, você comeu alguma coisa, bebeu alguma coisa, o que você fez? A gente tivesse que falar as coisas que a gente fez, falar, vai procurar outro. Você fez tudo errado, agora vai se lascar para lá. Você já pensaram se fosse assim? Acidente de carro. O que aconteceu? Eu estava 200 por hora na estrada. Vai procurar outro, você estava errado. Você estava andando fora de velocidade, você está com a carteira vencida, você. Procura outro. Já pensaram se fosse assim? Já pensaram como seria? Não é? Então, pensemos que as pessoas vão errar, mas também nós erramos. E tenhamos a compaixão, a benignidade de aceitar, porque às vezes também tem um detalhe curioso, né?
A gente censura o outro hoje por um erro, um escorregão, um problema que ele teve hoje. E a gente nem sabe o que nos espera, né? Sabe aquela coisa de filho, que a gente fica falando mal do filho do outro? Aí depois a gente tem os nossos, tá tudo bem, vem o neto, aí lascou tudo. Aí ele vem 10 vezes pior do que aquele que a gente ficava falando, que não sei o que fazia, que acontecia, que tinha isso, que tinha aquilo, aquilo outro, aquilo outro. Então veja como que funciona a providência divina quando ela resolve nos dar uma ajuda na correção, ela nos empurra para a correção. Então às vezes a censura que nós fazemos hoje é o que nós vamos ser censurados no futuro, porque nós vamos estar na mesma situação. Então o Emmanuel fala uma coisa que é interessante, de vez em quando a gente lembra disso. Ele fala que as pessoas gostam muito de censurar as outras no campo do sexo. Porque isso, porque aquilo. Então ele fala assim, que no campo do sexo existem 3 possibilidades aqui na Terra. Ou você já errou, ou você está errando, ou você vai errar. Em qual delas a gente se encaixa? Então, cuidado com essa censura. Cuidado. Escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre há muitas dores, muito fel, muita sombra, muito espinho entre falsos prazeres tentadores. Há feridas que sangram, há pavores, e órfãos sem lar, sem pão e sem carinho. Confortemos os pobres sofredores, almas saudosas do celeste ninho. Jesus há de sorrir com o teu sorriso, quando faças no mundo bem preciso, pelos que sofrem em desesperação. Agora olha que legal, todo o bem que plantares nesta vida, há de esperar tua alma redimida nos caminhos de luz e redenção. Escorregou, caiu, não tem problema. Faz o melhor, faça o bem, porque obviamente na hora certa o Pai saberá como nos corrigir. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Olha, não perca as esperanças. Na próxima semana pessoas muito competentes vão estar aqui com vocês, tá bom? Não desanimem não, tá? Muito obrigado. Eu tenho 3 livrinhos aqui, quem quiser fazer uso deles, tá bom? Vou deixar aqui, é só passar aqui e pegar. São obras do Chico, coisinhas simplesinhas de ler, e a gente pode ler com tranquilidade, muito gostosamente, e sentir. Vocês não sabem, quando a gente mergulha no livrinho desse, o que a gente sente. Fazendo um convite para vocês. Mergulhe numa dessas liçõezinhas assim profundamente. Volta, vai e volta. Entende essa liçãozinha direitinho para você sentir o que a gente sente quando a gente tem contato com essas coisas que são lindas. Muito obrigado. Essa é muito pesada.